Os 2 cavalos do Eácida, à parte da luta, choravam, desde que tinham sabido que o seu condutor se encontrava no duro chão pelos golpes de Heitor homicida prostrado. Em vão procura excitá-los, fazendo vibrar o chicote automedonte, o valente cocheiro de Diores nascido, ora empregando expressões de carinho, ora termos severos. Eles, porém, nem queriam voltar para o vasto Helesponto, nem para o meio da pugna, onde os fortes aqueus se encontravam. Do mesmo modo que firme se eleva uma bela coluna na sepultura de um ente querido, mulher ou mesmo homem, eles, imóveis assim, junto ao carro magnífico estavam com a cabeça inclinada. Dos cílios, a fluxo lhe corriam lágrimas quentes. No jugo trespasso do auriga bondoso, ambos choravam, saudosos pendendo-lhes da alva coleira sujas as crinas, outrora vistosas, que ao solo tocavam. Homero, Canto 17, Ilíada. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos deuses gregos, aos heróis, às suas gestas, suas ações. É um prazer poder estar aqui compartilhando mais conhecimento relacionado à mitologia grega. Para mim é um grande prazer. Bom, como todos estão sabendo, esse conteúdo, esse grupo de conteúdos, ele está sendo direcionado exclusivamente ao último elemento que eu consegui pensar que seria o elemento mais importante relacionado ao deus Poseidon, que é o cavalo. E nas minhas pesquisas, para mim ficou muito claro que seria interessante que se fizesse um conteúdo especial em relação aos cavalos da mitologia grega, que eu poderia ir encontrando. E eu encontrei muitos. Alguns eu já conhecia, já sabia, mas outros, depois é quando você faz uma leitura mais detida no tema ou no texto, é que você vai perceber que os cavalos estavam ali. E eu não poderia deixar de fazer esse tipo de situação, de pontuação, e trazendo aqui as questões que envolvem os cavalos no mito grego, que são muitos. Então, pensando a partir mesmo do último conteúdo que eu fiz sobre Árion e Pégaso, outros cavalos muito importantes no mito deveriam ser citados, deveriam ser comentados e trazidos, e esse é o motivo para essa gravação aqui, esse conteúdo especial, que eu deixarei em 2 partes. Então, eu pontuarei os cavalos mitológicos, parte 1 e parte 2. Para todos terem uma ideia em relação à quantidade de personagens que estão relacionados diretamente a cavalos, eu vou somente elencar aqui de início, porque a gente vai falar de alguns aqui, obviamente, nessa primeira parte, mas são todos aqueles que eu vou trazer aqui para o nosso canal Mitologia Grega. Então nós temos os cavalos de Aquiles, nós temos os cavalos de Ares, temos os cavalos dos Dioscuros, nós temos os cavalos de Eos, temos os cavalos de Erecteu, temos os cavalos de Hélios, temos os cavalos de Hera, temos os cavalos de Poseidon e finalmente temos os cavalos de Zeus. Consegui encontrar o nome da grande maioria. Foi um trabalho de pesquisa bem interessante, me deu muito prazer, fiquei assim impressionado, maravilhado em relação a esses personagens e vou trazer todos aqui. Então, hoje eu vou trazer apenas, ou melhor dizendo, metade, né? Eu vou trazer aqui de personagens, no caso, 5 personagens. Mas por que eu vou dividir? Porque muitos deles eu vou precisar fazer leituras dos textos. Então, para não ficar um conteúdo muito grande, porque aí, obviamente, eu iria somar as leituras pertinentes a esses personagens, como todos estão sabendo, eu trago sempre uma leitura dos textos clássicos aqui, então eu preferi
dividir esse conteúdo que a gente está fazendo aqui agora, que eu estou fazendo aqui agora, em duas partes. Na verdade, pede para com que a gente não tenha aquele conteúdo mais aligerado. Então, são dois capítulos especiais, né? Vão entrar nos capítulos especiais. Bom, mas antes de nós continuarmos, quero deixar aqui um abraço a todas as pessoas que estão vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Para mim é um prazer poder contar com a presença de todos. Então, assim, se você chegou por alguma indicação do YouTube, se você não for inscrito, se inscreva e aí ative as notificações, dê o seu like. Uma coisa muito importante também é que vai ajudar o impulsionamento do canal, são exatamente observações, comentários que você pode fazer, porque isso funciona para o impulsionamento do canal, porque o YouTube vai entender que o conteúdo está sendo interessante e importante para você. Então, seja muito bem-vindo. Bom, então a gente fez antes, eu fiz antes ali a leitura da Ilíada, né, no canto 17, e naquele canto ali existe ali uma presença de dois animais que são maravilhosos, são incríveis, e que no mito eu gosto bastante deles, que são os Xantos e Bálios, né? Que são os cavalos de Aquiles, e esses cavalos eram cavalos imortais. Xantos e Bálios, o nome interessante é que Xantos quer dizer malhado e Bálios quer dizer baio. Então, o cavalo baio era o Bálios e o Xantos era um cavalo malhado. Muitas vezes quando a gente fica sabendo das histórias do mito, até vem na mente da gente como seria a personificação desses personagens, né? E aí, para inclusive ilustração, então é exatamente isso, né? Então o Bálios, ele seria um cavalo baio, que é aquele cavalo que tem as patas diferentes do restante da pelagem do corpo, e o malhado, que seria o Xantos. Esses cavalos, inicialmente eles foram de Peleu, o pai de Aquiles, tá? E eles foram dados a Peleu no dia do casamento de Peleu com Tétis pelo deus Poseidon, o deus cavalo. Então, se vocês observarem a presença de Poseidon em relação aos cavalos, é líquido e certo. Esses cavalos, depois da morte de Peleu, eles foram dados a Aquiles, o filho preferido, né? Até porque foi o sobrevivente, na verdade era o preferido porque era o sobrevivente, né? Porque Tétis matou todos os filhos na tentativa de torná-los imortais. Cheguei, acho que, comentar isso em algum momento lá para trás, logo nos primeiros episódios do conteúdo aqui do canal. Aquiles foi o sobrevivente. Então, no momento em que Aquiles foi para a guerra, então Xantos e Bálios foram dados a ele. E esses cavalos, eu vou meio que acelerar um pouquinho somente aqui essa parte, depois da morte de Aquiles, porque o próprio canto 17 aqui da Ilíada já está falando primeiro da morte do Patroclo, para depois falar da questão, porque, claro, a Ilíada não termina com a morte de Aquiles, a Ilíada termina com a morte de Heitor, que era chamado o domador de cavalos, né? Então, numa conversa, acho que é o Xantos, se não estou enganado aqui, depois eu vou ver umas das minhas anotações, o Xantos, ele avisa Aquiles de que ele, quando entrasse para vingar a morte do primo, o Patroclo, ele morreria. Então, em primeiro lugar, a gente vê que esses personagens eles tinham essa sequência. Sim, e aí após a morte de Aquiles, acabei me dispersando um pouquinho, após a morte de Aquiles, o Neoptólemo, que é o filho de Aquiles, vai conduzir Xantos e Bálios. Tem dois autores antigos, o Diodoro Sículo e o Ptolomeu Heféstio, eles têm uma informação que é muito curiosa, muito interessante em relação a esses dois cavalos. O Diodoro Sículo diz que os dois, Xantos e Bálios, eles foram titãs e ficaram ao lado dos olímpicos. Por vergonha, para não serem identificados, depois quando todos os titãs e os gigantes eles foram vencidos, para eles não serem reconhecidos pelos parentes, que eles ficaram com vergonha de não terem participado ao lado deles, mas sim contra os inimigos figadais, né, que seriam os olímpicos,
eles pediram a Zeus que fossem transformados em cavalos. Inclusive, e aí sim, é Diodoro Sículo que diz que a razão ou a explicação disso seria porque Xantos fala. Mas na Ilíada, que obviamente é um poema muito antigo, né? O Diodoro Sículos é um escritor do primeiro século da Era Comum. Na Ilíada já vem falando de que Hera fazia com que Xantos e Balius falavam, né? No caso de Ptolomeu e Hefestion, ele dizia que eles não tinham sido titãs, mas sim gigantes. Então, um autor ora cita que eles estavam na Gigatomaquia e ora outro autor fala que eles estavam na Titanomaquia. Esses dois autores, que são autores tardios, eles afirmam que ambos eram desse grupo de filhos de Géia e que pediram a Zeus para que fossem transformados em cavalos. Xantos e Balius são tão interessantes e importantes para a composição do mito que eles estão dentro de um poema que está dentro do poema da Ilíada, que é a Dolonia, que é o canto 10º da Ilíada. Então, o que a Dolonia é? Eu vou precisar fazer uma leitura aqui do canto 10º da Ilíada, quando os troianos eles estão reunidos e Heitor diz o seguinte, que queria que alguém fosse espionar o arraial dos gregos para saber como é que estava a disposição dos gregos ali, né? Como poderiam estar sendo organizados o arraial dos gregos. E um troiano, ele se prontificou. Então o texto aqui da Ilíada diz o seguinte: os valorosos troianos, Heitor não deixou por seu lado que repousassem. Convoca depressa os mais célebres chefes, os conselheiros do povo e os que tinham na guerra o comando. Tendo ali reunidos, propôs-lhe um sensato conselho. Qual dentre vós quererá pôr em prática um plano que tenho, para ganhar alto prêmio? Obterá recompensa condigna, um belo carro de guerra com 2 ardorosos cavalos, os de maior preço das naves velozes, acaias prometo a quem ousar. Alta glória com isso há de obter por sem dúvida. Aproximar-se das naves de curso veloz, para que vejam se ainda os aqueus continuam guardando os navios velozes, ou se alquebrados, por causa das perdas a que todos levamos, e pelo extremo cansaço vencidos, combinam a fuga sem se importarem da guarda noturna fazer nesse instante. Disse isso ele. Os presentes calados e quietos ficaram. Todo mundo ficou quieto, né? Ninguém tinha coragem de ir até o arraial dos gregos, né? Um tal Dolon, ou Dolão, que entre os teucros se achava, nascido de Eumedes, o divo arauto muito ouro de fato possuía, e assim bronze, exteriormente era pouco agradável, ou seja, era feio, né? Porém velocíssimo. Com 5 irmãs, ele era o único filho varão do palácio. Virou-se então para Heitor e os troianos e diz o seguinte: meu coração e meu ânimo, Heitor destemido, me levam a aproximar-se das naves de curso veloz para espiá-las. Quero, porém, vejam como é interessante aqui. Quero, porém, primeiro me jures, alcançando o teu cetro, que me darás os cavalos e o carro de adornos de bronze que nos combates Aquiles conduz, o guerreiro admirável. Tua confiança verás confirmada, não sou mal, esculca, pois pretendo ir pelo campo inimigo até perto da nave do grande atrida Agamenon, onde talvez se reúnam para pensar no dilema, fugir ou aceitar o combate. Isso disse ele. Tomando do cetro, jurou Heitor logo. O testemunho, ora invoco de Zeus, atroador de Hera esposo, de que jamais outro bravo troiano será transportado por tais corcéis. Tu somente há de ter para sempre essa glória. Isso é no canto 10º, né? Então é a Dolonia do canto 10º. Então vejam a ousadia do sujeito que diz, o Homero diz assim, um tal Dolon, né? Ele queria nada mais, nada menos do que os cavalos imortais do maior herói dos combates da Guerra de Troia. Claro que deu errado, né? Ele não voltou, né? Eu estou aqui cometendo um spoiler, né?
Mas enfim, então é do canto 10º, para se perceber inclusive a importância desses personagens. E como eu disse num certo momento, Neoptólemo, após a morte de Aquiles, ele vai ficar responsável por Xantos e Bálios, e houve um acerto de Zeus de que após a morte de Neoptólemo, Xantos e Bálios levaria o eidolon dele até os Campos Elíseos, onde repousam, onde estariam vivendo, existindo, né? Existindo, melhor, acho que essa palavra existindo, todos os heróis, todas as pessoas que mereceram uma recompensa positiva, seria um local para onde os gregos acreditavam que uma pessoa justa iria após a morte. Então há essa orientação de Zeus para com que Xantos e Bálios levassem Neoptólemo, né? E finalmente Xantos e Bálios eles eram filhos do vento oeste, que era o Zéfiro, com a Arpia Podágea. Eu fiz esse comentário no último conteúdo, mas aqui obviamente eu estou reforçando essa informação, tá? Vamos passar agora para os próximos cavalos, que são os cavalos de Ares, o bebedor de sangue, né? O chamado bebedor de sangue. Então Ares tinha 4 cavalos, eles eram filhos de Bóreas e de uma das Erinhas. O mito eu não consegui identificar quem seria a mãe deles, mas eles eram o Aiton, que quer dizer o flamejante, o Flogeu, que é o candente, o Phobos, que é o medo, inclusive se confunde um pouquinho com o nome de um dos filhos do próprio deus da guerra, né, que também é Phobos, e o Conabos, que quer dizer o tumulto. Então, ora eles eram considerados, sim, eles tinham pelagem escura, pelagem negra e olhos vermelhos, quando não em outras representações eles eram representados como sendo avermelhados. Combinaria com a situação da guerra, do sangue, enfim. Mas há uma reprodução, há uma representação deles serem imaginados como sendo de pelagem negra, tá? Mas enfim, então alguns textos falam de que eles eram uma parelha, ou em outros momentos que eles seriam quartetos, né? Eles eram conduzidos por Ares, né? Na Ilíada, inclusive, existe essa referência. No canto 5 da Ilíada, o poeta diz o seguinte: a bela deusa Afrodite, a bela deusa enlaçando-se aos joelhos do irmão diletíssimo, pede com súplica instante os corcéis de frontal de ouro fino. Mano querido, protege-me, empresta-me teus corredores para que o Olimpo consiga alcançar, sede augusta dos deuses. Dói-me a ferida que o homem mortal me causou há momentos, o filho Sinde te deu, que até o próprio Zeus, pai, se atrevera. Ares, sem demora, lhe entrega os corcéis de frontal de ouro fino. O coração angustiado subiu para o carro Afrodite. Íris sentou-se-lhe ao lado, tomando as mãos, logo as rédeas com chicotada os cavalos esperta, para que partem velozes. Em pouco tempo ao Olimpo chegaram, sede alta dos deuses. Íris, veloz como o vento, refreia os fogosos ginetes, tira-os do carro esplendentes e lhes deita alimento ambrosíaco. Canto 5º da Ilíada. Então, esses animais, né, que seriam os animais de Ares, então, em alguns momentos, eles estão sendo conduzidos pelo próprio Deus, né? Em alguns momentos, eles são conduzidos, sim. Em alguns momentos, tem textos que falam que eles são conduzidos pelo próprio pai, né? O Bóreas, tá? Pode acontecer isso. Inclusive, tem um segredo aí nessa história toda dos cavalos e os ventos, que no outro conteúdo, no próximo conteúdo, vocês vão ficar sabendo, né? Talvez poucas pessoas saibam disso que eu vou comentar aqui no canal. Em outros momentos, esses animais eles são conduzidos por Ênio. A gente não pode esquecer que Ênio era a deusa da guerra, que andava constantemente com Ares, e os 2 filhos de Ares, né? Que são Phobos e Deimos. Ênio passava em alguns
contos também por ser filha de Zeus e Hera. Era como se fosse uma irmã. Muitas vezes ela inclusive se confunde com uma outra divindade, que é a Belona, mas ela é mais chamada pelo nome de Enio, tá? Existem poucas reproduções, foram encontradas poucas reproduções dessa divindade, mas ela seria uma irmã inseparável de Ares. Ela é chamada de a destruidora de cidades, a eversora de cidades. E, finalmente, em outros momentos, os cavalos eles são tidos como sendo conduzidos por Fobos, que é um dos filhos de Ares, né? A gente não pode esquecer também que tem um cavalo com esse nome, como eu tinha comentado, né? Então, o Phobos, que é o medo, tá? Bem, o terceiro grupo de animais que eu vou comentar aqui, então podem perceber que a coisa é mais extensa do que a gente muitas vezes imagina, são os cavalos dos Dioscuros, né? Os dos Dioscuros. Eu prefiro Dioscuros, que são o Castor e Pólux, né? Que eles eram filhos de Tíndaro e filhos de Zeus, com a mortal Leda. Os Dioscuros, Castor e Pólux, eles tinham 4 cavalos, dois de Castor e 2 de Pólux, né? Então os nomes deles eram Cílaro, o Hárpago, o Flogeu e o Xanto. Esses cavalos dos Dioscuros, eles eram filhos de Zéfiro e da Harpia Podage, tá? Também, ou consequentemente, eles seriam irmãos de Xantos e Bálios, né? Então, esses animais eles eram usados pelos Dioscuros. Inclusive, eles chegaram a ser usados nos jogos fúnebres do herói Peleu. E de acordo com os poetas, eu não comentei ainda aqui sobre a questão dos Dioscuros. Cheguei a falar dos filhos de Zeus, mas na parte dos heróis, porque eu não entrei em detalhes sobre a ação deles, né? Eles eram inseparáveis, mesmo ele sendo filhos de pais diferentes, e um mortal e outro imortal, Castor era mortal e Pólux era imortal, eles eram absolutamente inseparáveis. Quando aconteceu a morte de Castor, ou de Castor, mas eu prefiro Castor, Pólux abriu mão da sua imortalidade para com que o irmão vivesse. E Zeus, condoído com o pensamento de Pólux, que era seu filho, decidiu dar a eles uma alternância de imortalidade. Então, dia após dia, eles se revezavam. Então, um era mortal e outro era imortal, né? Até que, finalmente, eles foram levados ao céu, eles foram transportados, tiveram sua apoteose. E os poetas dizem que os cavalos deles acompanharam eles nessa subida até os céus, né? Então, eram cavalos imortais, consequentemente, porque eram filhos de 2 divindades, ainda que não fossem divindades de primeiro nível, de primeira categoria, eram divindades menores, mas eram cavalos imortais. E, consequentemente, eles, quando os Dioscuros tiveram sua apoteose, não foi problema para eles também sofrerem essa apoteose. E estão nos céus junto com os seus queridos e amados donos. Um outro personagem que tem animais divinos, cavalos divinos, é Eos, a Aurora, irmã de Hélios e de Selene. Então, Eos é uma titânida, né? Então ela é uma titânida de segunda geração, ela é filha de Hipérion e Teia, e ela seria aquela divindade que ela prenuncia a chegada de Hélios, do irmão, né? Alguns mitógrafos dizem que ela apenas abria os portões do palácio de Hélios para com que ele fosse até ele saísse, né? Então ele fosse pro céu para ele iluminar o universo. Enquanto que a maioria dos relatos diz que ela tinha uma biga com uma parelha de animais. Um chamava-se Lampus, que quer dizer o brilhante, e outro é o Faetonte, que quer dizer o ardente, né? Então, eram cavalos que
eles tinham asas como Pégasus, né? E eram a representação deles, a ideação desses animais de um branco brilhante, né? Ou mesmo de sendo animais prateados, ou seja, uma reprodução lindíssima dos animais, né? Bom, finalmente desse grupo, para a gente fechar aqui, para que não fique muito longo, porque também tem outro conteúdo que eu vou trazer na próxima semana, é Hélios, que eu diria que a importância desses cavalos no mito de Hélios, ele é muito grande. E eu encontrei 4 versões praticamente dos nomes dele, né, deles. Então eu encontrei o Aetopus e o Bronte. O Aetopus seria o macho e o Bronte seria a fêmea. O Eos, que seria o macho, e a Estérope, que seria uma fêmea. Essa seria uma primeira tradição em relação ao nome dos animais de Hélios, né? Que é o Sol Titânida, né? É aquele Sol é o primeiro Sol, né? Ele vai perder importância dentro do mito para Apolo. Outros relatos falam de que havia o Eton e o Eos. Então o Eton seria uma fêmea, o Eos seria o macho. O Piroente e o Flegon. Há um outro grupo de animais com outros nomes também sendo ditos de que seriam os cavalos de Hélios, que é o Eos e o Etíope. Então, esses dois seriam os machos, e Brontes e Estéropes seriam as fêmeas, né? E eram animais fogosíssimos, né? Eram animais que eram incontroláveis praticamente. No caso aqui das metamorfoses, e quando tem no livro segundo, então tem um mito de Faetonte, né? Tem aquela situação trágica, né? Que Faetonte, ele descobrindo que era filho de Hélios e querendo mostrar para os amigos, enfim, houve uma híbris aqui tremenda, né? De Faetonte. Ele tem a brilhante ideia de querer conduzir o carro do pai, né? O carro do Sol, né? Ele não era o Sol. E o Hélios tentou de diversas maneiras demover ele dessa história, só que não adiantou, né? Então ele muito jovem, inexperiente, e ele decidiu sim, porque o Hélios havia prometido que qualquer coisa que ele pedisse, ele faria. E Faetonte está assim, eu quero conduzir o seu carro. Mas enfim. Faetonte entra no carro, canto segundo aqui das metamorfoses. Faetonte entra no carro, bem leve para o seu corpo jovem. Põe-se de pé em cima dele. Rejubila-se em segurar as rédeas e agradece ao constrangido pai. Ele estava ali com o coração, né, preocupado, né? Entretanto, os cavalos alados do sol, Piroente, Eos, Eton e o quarto Flegon, enchem os ares com seus relinchos flamívomos e escarvam a barreira com os cascos. Estavam mostrando que não estavam ali para brincadeira, né? Depois que Tétis, ignorando o destino do neto, abriu e os cavalos tiveram o campo livre para o imenso mundo, avançam pelo caminho, movendo no ar as patas, cortam as nuvens que encontram pela frente e, erguidos pelas asas, ultrapassam os euros saídos da mesma parte que eles. Então, a representação aqui que o poeta, o Ovídio, faz da ação dos animais divinos é maravilhosa, né? E a gente sabe que Faetonte ali, ele partiu para a morte, né? Porque ele simplesmente não conseguiu controlar aqueles animais. Inclusive o próprio Hélios diz que eles eram muito fogosos e que mal se continham, tá? Bom, então a gente vai terminar aqui agora esse conteúdo, essa primeira parte. Então eu falei desses 5 grupos de animais relacionados a personagens importantes no mito grego. Nós vamos deixar para depois os outros animais que estão relacionados a outros personagens, deuses ou mortais, no caso. E vamos continuar depois, finalmente, com a chegada
a conclusão em relação ao simbolismo e a própria importância do cavalo dentro do mito de Poseidon, como todos estão vendo que era muito grande. Mas esses animais, esses personagens aqui especificamente, eles não estão relacionados necessariamente ao Deus, ainda que muitas vezes haja uma confusão, uma troca, melhor dizendo, acho que a palavra confusão é inadequada no mito. Haja uma troca entre, por exemplo, Zéfiro, Poseidon por Zéfiro, no caso do relacionamento de Zéfiro com a Harpia Podage. Nós sabemos que Poseidon teve relacionamento com inúmeros personagens do mito que estavam oscilando, inclusive, dentro do espectro monstruoso. No caso das harpias, elas se encaixavam especificamente bem dentro aí desse tipo de classificação de personagens mitológicos. Bom, então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Prazer contar com a sua presença aqui. Se você não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e, se você desejar e vai ser interessante, faça algum comentário, escreva alguma coisa. Dessa forma, o YouTube vai entender que o conteúdo foi relevante para você e vai acabar indicando esse conteúdo para mais pessoas. Então, vou deixar aqui um forte abraço e aí no próximo capítulo, nós estaremos fechando esse conteúdo especial dos cavalos mitológicos da mitologia grega. Um forte abraço e até breve.